Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A todos os irmãos que estão acompanhando nossos vídeos, você que ainda não se inscreveu, convido você gentilmente, vai lá, inscrever-se, né? Dê um joinha, que é muito importante para o canal, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade aos temas do livro tão abençoado, 2 Reis, capítulo 6, hoje a partir do versículo 15 até o 22, que diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Hoje, mais um tema maravilhoso, né? Onde nós vimos que é um livro tão rico em profecias, em milagres divinos. O tema é: o Senhor peleja por seu servo. Em toda a Bíblia, vamos sempre encontrar o nosso Deus pelejando pelos seus servos, sempre intercedendo. Isto porque Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Nosso Deus nunca é derrotado, nunca será derrotado. Tá? Ele revela todas as coisas aos seus profetas, aos seus homens, né? Desde o princípio ele tem revelado coisas tremendas aos seus profetas, mas aquele verdadeiramente profeta que faz a vontade de Deus, que vive de acordo com a palavra do Senhor. Então, profetas, eles são usados por Deus. Sobre os profetas não há espírito de adivinhação, não há mecanismo, é Deus falando e pronto, tá? Então o Senhor revelou o segredo do inimigo. Através do profeta Eliseu, os intentos do rei da Síria contra Israel foram revelados, porque nada fica oculto que não seja revelado aos seus profetas. O segredo do Senhor é para os que o temem, tá? Segredo de Deus é para quem teme a Deus. O rei da Síria se levantou contra Eliseu de uma forma terrível. Quando ele descobriu que tinha um profeta em Israel, como fala em capítulo 6, o rei da Síria se levantou contra ele, dizendo: Vai ver onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. O propósito era matar o profeta, né? O rei enviou seu exército, e vemos aqui uma passagem tremenda, que até Geazi, né, ficou meio que em dúvida. Aí Eliseu: Ó Senhor, abre-lhe os olhos. Quantas vidas, irmãos, estão vivendo em cegueira, totalmente cegueira espiritual, em total cegueira, não conseguem enxergar. O exército cercou a cidade ali. A Bíblia nos informa que o inimigo
cercou a cidade na tentativa de prender o homem de Deus. Né? Nos dias antigos, as cidades eram muradas e essa era a melhor estratégia, era cercar. Né? Uma vez que elas eram muradas, cercou, pronto, aí você está sem saída. Mas quando o maligno assim age, o Senhor se levanta em defesa do seu servo, aleluia. Não adianta o seu diabo se levantar, Deus é contigo sempre. Não podemos temer o inimigo. Foi Geazi, né, o moço de Eliseu, quem viu o cerco, ele que contemplou. Aí ele grita, né, meu Senhor, né, a resposta do profeta, não temas, né, não temas, não temas, maior é quem está conosco, né, mais é quem está conosco. Então né, nós temos que haver em nós a necessidade de olhos abertos, precisamos estar de olhos atentos. Para alcançar a vitória de Deus, é necessário estar com os olhos bastante abertos, atentos. A vitória divina somente é vista pelos olhos da fé. Se nós olharmos, se nós nos depararmos diante da situação e a encararmos com medo, certamente fracassaremos. Olhe seu problema com fé. Veja Davi com o gigante, caiu por terra, tá certo? Olhos abertos pelo Senhor. Ao ver o desespero do seu moço, Eliseu orou ao Senhor. Senhor, eu te peço que ele abra os olhos para que veja. Quer dizer, ele não era deficiente visual, mas ele não enxergava. Tem muitas pessoas da igreja que não enxergam. Não enxergam. Sábia a oração de Eliseu. Muito sábia. Pois o Senhor não abriu os olhos, nada veremos. Os discípulos do caminho de Emaús também não viram, até que seus olhos foram abertos, quando eles estavam com Jesus ali, né? Os olhos devem ser abertos, irmão, para receber o livramento. Até então, o moço de Eliseu, ele não tinha, digamos assim, tinha visto o exército de Deus, porque quando você está no seu natural, quando você não está na presença de Deus, você não enxerga nada, né? Aí o Senhor abriu os olhos dele, né? E ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, e somente com os olhos ungidos podemos ver o mundo espiritual, né? Somente com a visão ungida é que podemos enxergar o mundo espiritual à nossa volta. Nós precisamos estar de olhos abertos, precisamos estar com os olhos bastante abertos para ver a glória de Deus. O profeta Isaías teve uma das mais gloriosas visões. Ele viu a glória de Deus, né? No capítulo 6, versículo 1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Então, Eliseu, ele pediu ao Senhor, orou ao Senhor, e o Senhor atendeu, mais uma vez, o seu clamor. E ele intercedeu, e Geazi, ele enxergou a proteção divina. A Bíblia afirma que Deus é o guarda fiel do seu povo. Confiando nessa palavra, o crente sente-se seguro diante do inimigo. Não tem que temer o inimigo, irmão. Se Deus é o meu guarda fiel, por que eu vou temer? Aí o Senhor feriu os sírios, né? Feriu os sírios. Eliseu livrou Israel de seus inimigos. O livramento de Eliseu através do exército celestial, né? Através daquele exército celestial, é uma prova da ação divina em favor do seu povo na terra. A gente veja hoje que muitas pessoas não conseguem enxergar porque não tem fé. E o servo de Eliseu ficou aterrorizado diante do enorme exército sírio, porque não conseguia ver a ajuda à disposição dele. Estava ali à disposição dele, ele não conseguia enxergar. Ele não tinha a mínima ideia, né? Tem muitos crentes que andam dispersos, não tem a mínima ideia da presença do exército de Deus em sua volta, guardando a sua casa, guardando o seu filho, né? Às vezes, talvez, nos sentimos tentados a desistir. Nossos inimigos espirituais podem parecer poderosos, diz aqui, demais para serem vencidos, mas maior é quem está conosco. Amém? Então, guarde essa lição tão linda, tão maravilhosa. Tem um comentário aqui muito interessante. Essa lição é muito proveitosa, tá? O Senhor estará sempre ao seu lado. O Senhor estará sempre ao seu lado para te livrar e para te guardar de todos os ataques e artimanhas do inimigo. Amém?
Vou ler novamente. O Senhor estará sempre ao teu lado para te livrar das astutas ciladas do inimigo. Né? Salmo 35, 1, ele diz, pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja, sim, peleja contra os que pelejam contra mim. Então, o Senhor estará sempre ao seu lado. Sempre. Amém? O Senhor peleja por você. O Senhor peleja pelos servos dele. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Inscreva-se e compartilhe. Amém?